É, depois, enquanto o meu osso está se formando, né, eu posso ter aqui tipos de osso, tá? Como assim, Maurício? Eu tenho um osso que eu chamo de osso imaturo, eu tenho um osso que eu chamo de osso imaturo, ou osso primário, ou não lamelar. Eu tenho o osso que eu chamo de osso secundário, maduro ou lamelar, tá? Então eu tenho o osso primário e eu tenho o osso secundário, né? Então eu coloco aqui assim, ó, primário e secundário. Qual que é a diferença do osso primário, turma? Quando que eu tenho o osso primário? Não é nem de qual que é a diferença, é quando. Talvez a gente possa, fique fácil você guardar. O osso primário, turma, é um osso que se forma rápido, bastante rápido. É um osso mais flexível. Por que que ele é flexível? Porque ele tem uma quantidade muito grande de fibras colágenas. Ele é muito celular, tá? Então eu tenho um osso que se forma rápido, macio, flexível, com muita fibra e muita célula. Esse osso aqui, turma, se eu olhar todas as características que eu tenho nele, ele é um osso que se forma de maneira rápida, certo? Onde que eu acho isso, ó? No meu esqueleto em desenvolvimento, na minha região metafisária, na minha reparação de fratura. Então eu tenho um osso que tem um turnover. O que que é turnover? Ele se forma de maneira rápida. Por quê? Porque eu tô, pô, a milhão, né? O organismo desenvolvendo, reparação de fratura, tem que formar rápido para formar aquele calo bonito, exuberante. Esse é meu osso primário. Ele é um osso que tem muita fibra, muita célula, espaço entre o osso. Nós vamos ver já já, tá? E ele é um osso isotrópico. Ele tem uma isotropia. O que que é isotropia? Isotropia, como ele tem todas essas características aqui, macio, flexível, muito colágeno, autonomia, ele é um osso que resiste às forças de maneira semelhante em vários sentidos, tá? Então ele é um osso, se vocês forem imaginar, vocês são da área da saúde, né? Vocês são todos veterinários, vocês sabem que o jovem, quando fratura, muitas vezes ele faz aquela fratura em galho verde, né? Por que aquela fratura em galho? Na verdade é uma fratura incompleta. Por quê? Porque o osso é mais flexível. Eu tenho que colocar uma energia muito grande no osso para ele quebrar. 100%. Ele vai quebrar. Por quê? Porque ele é duro, né? Mas as fraturas geralmente são fraturas em galho verde, né? Por quê? Porque é um osso flexível ainda, tá? Ó, ele não é um osso mole, né? Outro dia eu tava dando essa aula, você é um osso mole? Então não, pô, osso é duro, cara. Ele é flexível, é diferente de ser mole. Mole é uma borracha, um elástico. Ele é flexível, mas ele é duro, certo? Então, esqueleto embrionário de desenvolvimento, reparação de fratura. O que que é meu osso secundário? Meu osso secundário é um osso que demanda tempo para se organizar, né? Então, é um osso que tem muito. Aqui tem alta quantidade de fibra, aqui tem muito mineral, ó. As fibras colágenas aqui, elas são ainda. Eu não gosto de falar que elas são desorganizadas, porque elas são organizadas para um osso primário. Mas essa organização dessa fibra perto disso daqui é balela. Esse é um osso organizado. Esse osso aqui, como ele se forma rápido, ele não consegue formar o sistema de vascularização ali, o sistema de Havers. Não tem desenvolvido isso ainda. O sistema de Havers demora para desenvolver. As lamelas ósseas demoram para se organizar. Ele tem um turnover lento. A formação do meu osso ela é demorada. E ele é anisotrópico. O que que significa isso? Isotropia, ele suporta forças de maneira semelhante em vários sentidos, a anisotropia é diferente, né? Ele vai resistir forças em determinados sentidos,
em determinados eixos do meu osso. Ele é anisotrópico, ele vai resistir às forças de maneiras diferentes, dependendo de onde ela vier, tá? Ah, mas eu só posso falar então que meu osso primário é ao contrário do meu secundário? Cara, não vou falar que é o contrário, né? Eu posso falar que meu osso secundário é o primário arrumado, certo? Enquanto o osso primário desenvolve rápido, desorganizado, muito colágeno, muita. O meu osso secundário é um osso que é o primário arrumado. Eu brincava na graduação e falava que o sonho do osso primário é ser um secundário, cara. Ele vai chegar nisso, mas isso demanda um pouco mais de tempo, tá? Então esse é meu osso primário e meu osso secundário, né? Ó, então, formação rápida, macio, flexível, né? Esqueleto embrionário em desenvolvimento, calo ósseo, muita fibra, pouca organização, tudo meio bagunçado. É o jovem e o velho, muitas vezes, né? E que na verdade não deixa de ser verdade, né? Mineralizado, esqueleto, fibra colágena, organizado em lamela, sistema de Haber, demora para formar e resiste às forças de maneiras diferentes, né? Dependendo do sentido que a força chega no meu osso, tá? Então, meu osso primário e meu osso secundário. Só que é um osso primário, só que é um osso secundário. Eu vou mostrar para vocês nas imagens, né? Ah, Maurício, eu não estou conseguindo ver diferença aqui no osso primário e no osso secundário. Se vocês olharem esse osso aqui, ó, dá para eu ver, ó, se eu olhar esse osso aqui, ó, eu tenho uns espaços. Eu vou mostrar na figura é mais bonita. Tem uns espaços entre o osso, ó. Se eu olhar nesse osso aqui, eu não tenho espaço, né? Eu tenho minhas célulazinhas organizadinhas aqui, ó. Se eu olhar, eu tenho uma parte, um canal central aqui, eu vou mostrar para vocês já já. E meu osso, ele tem uma organização aqui, assim, né? Se eu olhar, ó, ele tá todo organizadinho, ó. Tem um canal central, a gente vai ver isso nas imagens, eu acho que é mais bonito de ver, ó, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Aquela lâmina que eu mostrei para vocês aqui, ó. Opa, essa aqui não. Essa lâmina, isso aqui é um osso primário, né? Ó. Por que, Maurício, isso aqui é um osso primário? Porque se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é osso, ó. Esse osso está se formando ainda, né? Ó, tá? Então, na hora que eu aproximo mais aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho muito espaço aqui. Isso aqui são espaços que eu tenho no meu osso aqui ainda, ó. Tá? Aqui não, né? Aqui está mais no canal medular. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho espaços no meu osso, ó. Ó. Esses espaços aqui, ó. Acho que aqui é mais bonito, ó. Tá? Ó, espaço, né? Ó. Espaço, ó. Tá? Esses espaços, eles não existem no meu osso, né? Só existe no osso primário, certo? Ah, aqui tá mais bonito ainda, né? Ó, aqui é o rádio, né? Aqui é a ulna, né? Ó. Aqui eu acho que é mais legal ainda, fica mais claro de ver, né? Olha só, isso aqui é osso, né? O que está corado é osso. Isso aqui são espaços, ó. Então eu tenho espaços entre meu osso, entre as minhas espículas, né? Entre as minhas lâminas, nem lâmina, não vou falar lâmina para não confundir vocês. Mas eu tenho espaços aqui dentro do meu tecido ósseo, que esse espaço não existe. Existe isso aqui é um embrião em desenvolvimento, né? Um indivíduo em desenvolvimento. Eu vou ter um osso lamelar, eu vou ter um osso primário aqui, ó, tá? Então esse é um osso primário, né? Ó. E meu osso secundário, turma? Meu osso secundário, eu vou encontrar estruturas nesse meu osso secundário que nós chamamos de ósteo, né? Então, no meu osso secundário, eu vou encontrar estruturas que nós chamamos de ósteo, é a unidade estrutural do osso. Ó. Então, o que que é um ósteo? Eu tenho um cilindro no interior do meu osso, né? Que é chamado de canal de Havers. Esse cilindro percorre o maior sentido do meu osso.
tá? E eu tenho deposição do meu colágeno, ou a organização do meu osso em lâminas ósseas a partir desse vaso sanguíneo. Putz, Maurício, não captei vossa mensagem. Então, essa figura aqui, ó, é uma figura clássica aí, ó, que vocês pegam em qualquer lugar e representa um ósteo, ó, certo? Ó, então tenho, aqui deu errado, fiz alguma coisa errada. Eu tenho um vaso sanguíneo, tá? Eu tenho um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo vai percorrer por todo o maior sentido do meu osso. E a partir desse vaso sanguíneo, o meu tecido ósseo vai se depositando em lâminas ósseas. Então é isso aqui, ó. Se eu fizer um corte nisso, né, ó, eu vou ter meu vaso sanguíneo e meu tecido ósseo se depositando em lâminas ósseas, ó, a partir desse vaso sanguíneo. Essa estrutura aqui, eu estou vendo de cima, essa estrutura aqui, ó, tá? Isso é um ósteo. Um ósteo, turma, é o grau máximo de organização que meu tecido ósseo pode apresentar, tá? Então, como ele é o grau máximo de organização que meu tecido pode apresentar, ele demora para ser formado, para se organizar dessa maneira. Por isso que eu acho no secundário, tá? Eu acho isso daqui, ó, em locais de grande tensão óssea. Então, aqui eu tenho um ósteo, aqui eu tenho outro ósteo, certo? Milhares de ósteos. Aqui eu tenho outro ósteo, né? E assim sucessivamente, né? Poder colocar, continuar lá embaixo, né? Tá? E no meio de cada ósteo, no meio, né? No centro de cada ósteo tem um vaso sanguíneo. Esses vasos sanguíneos, turma, né? Formam aqui, né? Eles percorrem um canal, que é de canal de Havers. Eles percorrem todo o sentido do meu osso, formam um sistema de vascularização no meu osso, que a gente chama de sistema harvesiano, né? Só para vocês terem uma ideia, o tecido ósseo é extremamente vascularizado, vocês sabem disso, né? Não existe uma célula sanguínea que esteja a mais de 3 milímetros de distância de um vaso, uma célula óssea, né, que esteja a mais de 3 milímetros de distância de um vaso sanguíneo. Então, esses aqui são os canais de Havers, ó. E eu tenho canais que comunicam, né, os meus ósteons na transversal, que é assim, ó, que são os canais de Volkmann, né? Opa, canais de Volkmann. Tá? Então, os canais de formam um sistema que a gente chama de sistema artesiano, tá? E o que que é interessante aqui, turma? Um negócio bacana aqui nesse desenho que dá pra gente fazer. O meu tecido ósseo, ele tem bastante colágeno. A fibra que tem no meu osso é colágeno. E vocês viram lá, eu comentei com vocês que o colágeno é uma fibra, uma fibra, né? A fibra colágeno que resiste às forças de tensões em vários sentidos. O colágeno, turma, ele está depositado no meu ósteo, ó, em cada lâmina óssea, num sentido, ó, de forma, de maneira a formar ângulo de 90 graus, ó, com a lâmina que veio antes dela. Então, por que que meu osso resiste às forças de tensão, né, em vários sentidos, ó? Porque o meu colágeno tem uma organização aqui, né, ó,
em cada uma dessas lâminas, ó, de forma a formar ângulo de 90 graus com a lâmina que veio antes dela. Percebe por que que isso só pode ter no osso maduro? Porque isso demanda tempo para se organizar. Esse é o nosso osso, certo? Então, a unidade funcional do osso aí encontrado no osso secundário, tá? E é isso aqui, né? Ó. Então, a hora que eu venho aqui, eu vou mostrar para vocês, né? O meu periósteo, né? Meus ósteos. Então, olha só que bacana, né? Minhas lâminas ósseas, minhas lamelas, meu colágeno organizado, né? Ó. Cada um deles. Isso que vocês estão vendo pintadinho aqui são as minhas células ósseas, meus osteócitos, né? Vou mostrar para vocês já já. A artéria veineira percorrendo aqui pelo meu sistema de Haber, né? Pelo meu canal de Haber. E os canais de Volkmann, né? Unindo aqui, ó, ligando na transversal todo o sistema, tá? Então, meu sistema, quando quebra, né? O sangramento é gigante, né? É, então, quem já quebrou, quem já viu, vocês sabem, né? O sangramento é monstro ali, ó, tá? Como é que isso aqui se forma, né? Então, se eu olhar aqui, ó, meus canais de Havers, né? E meu ósteo, né? Ó, ele no centro aqui, meu ósteo e meus canais de Volkmann, né? Então, quando está se desenvolvendo lá embriologicamente, o vaso sanguíneo que vem ali do mesênquima, ele migra, encosta no osso que está se formando, né? Conforme ele encosta no osso que vai se formando, ele vai se invaginando e o osso vai cercando ele, ó. Até o momento que, depois que ele está totalmente cercado, as células produzem o osso, vão chegando e ele acaba ficando aprisionado aqui dentro, ó. Tá? Então, aqui eu tenho a formação bacana, né? Tenho a formação do ósteo, né? Aqui meu osso primário, vou mostrar para vocês. Então, tem o osso aqui e espaços entre esse osso. São osso primário, tá? Esse é um osso secundário. Olha a diferença disso para isso, né? Tá? Diferença disso aqui para isso daqui, né? Isso é um osso secundário, tá? Isso aqui é um canal central, ó, e cada um desses aqui é um ósteo, ó. Eu estou cortado ele transversal, né? Meu cilindro, né, ó, tá cortado bem na transversal, né, ó. Então estou vendo de cima, vai, se vocês quiserem, né, eu tô vendo de cima isso aqui, né, ó. A hora que eu aumento mais, ó, meu canal central e meu ósteo, né, ó, tá? Milhares, né, olha que figura bonita, né, ó. Milhares, um por cima do outro, aí não tem cotovelada e chega para lá que o espaço é meu, né? Certo? Ó. Cotovelada, braço, um por cima do outro, ó, milhares, né? Pra você imaginar que isso aqui é um esquema, é um desenho histológico, né? Ó, tá? Meu sistema aqui, né? Eu tenho uma. Externamente no meu osso eu tenho uma camada externa, né? Externa e interna, né? Ó, tá? Que a gente chama de sistema circunferencial externo e o sistema circunferencial interno, né? Ó. Então, se vocês olharem aqui, né? Olha só, aqui está ó, meu sistema circunferencial interno, então tem o osso disposto em toda a circunferência externa e eu tenho toda a circunferência interna, né? Então, meu sistema circunferencial externo e interno, né? Aqui está um pouco longe, né? Meus ósteos, né? Ó, aqui, meu ósteo aqui, ó, cada um deles aqui é um osteócito, né? Ó, tá? Então, são milhares de osteócitos, né? E a gente, isso daqui, ó, que a gente está vendo, ó, isso, né? Ó, aqui é um canal de Havers, de Volkmann cortado, né? Então cortou sem querer, né? Na lâmina histológica, né? Então aqui seria meu canal de Havers e aqui é meu canal de Volkmann, né? Que vai ligar esses canais de Havers na transversal, né? E a hora que a gente aumenta bastante essa estrutura, né? A gente tem isso daqui, ó, tá? Então eu tenho aqui o meu canal central, né? Tenho aqui meu canal central, vou ter o vaso, né? Artéria, veia e nervo aqui passando aqui, né? Lembrando que ele vai percorrer por todo o sentido do meu osso, né? Por todo o maior sentido do meu osso.
né? Então aqui eu voltei minha artéria, minha veia, não tenho mais, o tecido está morto, né? Minha artéria, minha veia, meu nervo. Esse é o osso do tipo lamelar. Então o que que chama atenção aqui? O que que eu tenho aqui? Cada um desses aqui, turma, ó, cada um que vocês estão vendo pretinho aqui, ó, eu não tenho mais a célula, né? Mas isso aqui agora é um espaço, ó. Cada espaço desse daqui ia estar ocupado por uma célula. O que vocês precisam ter em mente, que isso aqui é um corte histológico, então eu tenho vários níveis aqui de célula, né? Eles estão em várias alturas, tá? Por isso que não dá certinho o que eu vou fazer com vocês. Mas o que acontece? Cada um desses lugares que eu fiz em amarelo é onde uma célula óssea habitaria, e é o espaço que ela ocupa. A gente chama isso de lacuna. Então, uma célula óssea ocupa um espaço dentro da minha matriz que chama de lacuna, né? O que que eu preciso ter em mente aqui? A célula óssea produziu a matriz. Ela se aprisionou nessa matriz. Então, ela está presa, ela não consegue se mexer. Ela não é como uma célula que anda para lá e para cá. Ela está parada ali numa matriz, ela vai ficar aprisionada ali até ela morrer, né? Só que acontece, para o meu tecido, para o osso ser um tecido, né? Para qualquer estrutura se chamar de tecido, ela precisa responder a mecanismos fisiológicos de maneira semelhante. Então, se vocês olharem, dá para vocês verem que o osso é todinho raiado, né? Ó, né? Ó. O que que são esses raios que vocês têm aqui? Nós chamamos de canalículos. Esses canalículos são os locais por onde as minhas células se comunicam. Então, meu osteócito é uma célula que tem uma série de projeções. Elas se comunicam, citoplasmáticas, né? Elas vão se projetar, mandar essas projeções, esses prolongamentos por esses canalículos para a célula vizinha. Mas nessa lâmina aqui, ó, o que eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou chamar a atenção de vocês, dá para vocês perceberem, ó, não é exatamente assim, mas que meu osso está mais ou menos organizado dessa maneira, ó. Talvez aqui mais por fora, né, ó, bata mais, ó, tá vendo, ó? Meu osso está mais ou menos, ó, aqui eu já perco um pouquinho, né, organizado dessa maneira, né, ó. Essas são as minhas lamelas ósseas, né, ó, que meu osso secundário apresenta, ó, tá? Então eu tenho meu canal central, cada uma dessas aqui é uma lamela óssea, esse osso é um osso lamelar. O espaço que minha célula ocupa, não tenho célula mais aqui, é a minha lacuna, né? Uma lacuna óssea, o local por onde minhas células habitam. Então, olha só que tá bonito, né? Aqui eu acho que foi mais legal ainda de ver, ó. Então, meu canal central tá aqui, né? Minha lâmina continua nesse sentido. Olha só, que aumentou, né? Ó, aqui não, né? Vem para cá, aparece, ó. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho outra, né? Então, minhas lacunas ósseas, né? Ó. Minhas lacunas ósseas, ó. O local onde minha célula fica, né? Ficaria aqui nesses espaços escuros. E vocês estão vendo que, olha só, isso aqui, ó, são as lacunas ósseas, ó. Então, a partir dessas lacunas ósseas, eu não posso falar que essa célula está se comunicando com essa, não tem como. Mas vou imaginar que sim, ó. Milhares, né? Ó, como eu tenho aqui, ó. Para quê? Para que minha célula possa responder a um determinado estímulo fisiológico. De maneira, já que ela não se locomove, né? Pelo menos se comunicar, pelo menos elas precisam se comunicar, tá? Então, olha só. Minha célula, a matriz óssea e os canalículos. Então, ela se localiza na lacuna e elas se comunicam com as células na vizinhança delas pelos canalículos, tá? Meu osso é envolvido pelo periósteo, né? Então, isso aqui é fichinha aí para vocês, né? Meu osso é envolvido pelo periósteo, uma camada fibrosa e uma camada celular, né? Então, a minha camada fibrosa, eu posso falar que é a cápsula do meu osso mesmo, tecido conjuntivo denso, modelado, revestimento, proteção, inserção de músculo, passagem de vaso e nervo. Minha camada celular é onde eu tenho as células que vão dar origem ao osso, né? Capacidade osteogênica, crescimento em espessura, reparação de fratura, né? Então eu tenho aqui, ó, periósteo celular e periósteo fibroso, ó. Uma colada na outra, são duas lâminas, né? Uma externa e uma interna.
Função do periósteo, manutenção de superfície, reparação de fraturas e modelamento do osso. E eu tenho internamente o meu endósteo, né? Eu vou comentar com você já já, cortical, trabecular e osteônico. Bom, o endósteo, turma, é uma única camada de célula que reveste todo o meu osso por dentro, tá? Então vai depender de onde tiver. Se eu estiver revestindo a cortical do meu osso, ó, por dentro, é o endósteo cortical. Se eu estiver revestindo o osso trabecular lá nas extremidades do osso, é endósteo trabecular. Se eu estiver revestindo o ósteo, o endósteo osteônico. Pô, como assim, Maurício? Aqui, turma, ó, aqui no interior, ó. Então vamos imaginar aqui, ó. Dá pra gente imaginar aqui nesse osso mesmo, acho que dá pra ver. Não dá pra ver quase, não dá pra ver todos. Mas vamos colocar aqui, ó. Osso trabecular, endósteo trabecular, ó. Vamos imaginar que esse endósteo vai vir por aqui, ó, ele vai revestir o ósteo, né? Ó, vai seguir por todo o meu osso, endósteo osteônico. E revestindo, né, que é meu osso cortical, revestindo minha cortical internamente, o endósteo cortical, tá? Só recebe o nome aí de acordo com a localização dele, né, ó. Tá? Então, endósteo, o periósteo fibroso e celular, e o endósteo cortical, trabecular e osteônico. Quando eu venho aqui, turma, esse aqui é uma outra, mas é um osso primário também, um osso se formando, ó. Tá? O que que vocês têm aqui? Eu tenho, como é que eu sei? Eu tenho espaços no meu osso, né, ainda, ó, tá? Esse aqui é meu periósteo, ó. Aqui soltou, né? A lâmina abriu, ó. Isso aqui é periósteo, ó. Quando eu venho aqui nesse periósteo, eu tenho uma camada que é diferente, dá pra gente ver, né? ó, Que essa camadinha aqui, ó, é diferente dessa, ó. Isso aqui é daqui até aqui é meu periósteo fibroso, ó. Daqui até aqui, ó, é o periósteo fibroso. E esse é o periósteo celular. Que eu tenho no meu periósteo fibroso? Tecido conjuntivo fibroso denso, cápsula, tecido conjuntivo. Que eu tenho no meu periósteo celular? As células que vão dar origem ao tecido ósseo. Né? Então, o que eu tenho aqui, turma, esses pontinhos aqui, ó, são os meus osteócitos, ó. Como que eu sei o que é osteócito e osteoblasto, Maurício? Que é muito simples, ó. Aqui, nessa camada aqui, turma, eu não consigo diferenciar muito isso, tá? Tem uma série de células aqui, desde as células mesenquimais lá, das osteoprogenitoras, até os osteoblastos. Mas o que que a gente leva aqui a grosso modo? As células que estão mais próximas da minha... Isso aqui é osso, ó. Isso que é rosa aqui, turma, é matriz óssea, ó, é osso, ó, tá? Então, as células que estão enfileiradas mais próximas da minha matriz aqui, ó, são osteoblastos, tá? Essas células maiores que tem aqui, ó, são ó, isso aqui, ó, é um condroblasto, ó. Um condroblasto, ó. Um osteoclasto, ó, tá? Vai retirar o osso. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, essa célula retirou da matriz já, ó. Tá organizando a matriz, ó. Tá? Então, essas células que estão próximas da matriz aqui, ó, esse aqui é meu osso, turma, ó, tá? O osso tá aqui para dentro, ó. Então, aqui eu tenho os osteócitos, ó. Os osteoblastos, eles ficam enfileirados aqui na matriz, assim, ó. Qual que é a função do osteoblasto, turma? Se eu for fazer isso aqui numa sequência. A função do osteoblasto é produzir matriz ativamente, certo? A função do osteoblasto é produzir matriz ativamente. Qual que é a diferença dessa célula aqui, ó, do osteoblasto para o osteócito? É o lugar que ele está na matriz e a função dele. O formato, né? Então tudo bem, vai. O formato dele, vocês estão vendo que mudou uma célula grandona para uma célula fininha. Essa célula está fora da matriz, essa célula está dentro da matriz e a função. Então, o que que acontece aqui, turma? Essa célula aqui, ó, esse osteoblasto que está aqui fora, ele vai começar a produzir matriz no desenvolvimento do osso, ele começa a produzir matriz e ele migra para dentro da matriz, ó. Quando ele migra para dentro da matriz, turma, o osso, quando ele produz, o que que ele produz do osso? Matriz orgânica, certo? Então, o meu osteoblasto produz a matriz orgânica. A matriz orgânica, turma, quando ele produz o osso, ele é fluido. Eu brincava com a molecada na sala, pô, a célula não cospe o osso duro. A célula está secretando a matriz orgânica. O que que forma essa matriz orgânica? Colágeno
e substância. Isso é fluido. Esse osso fluido, turma, nós chamamos de osteoide. Esse osso fluido é o osteoide. Então, conforme ele vai produzindo esse osteoide, ele migra para o interior da matriz e ele se aprisiona nessa secreção dele, ó. E aí o que acontece? O mineral vai lá e prende o cara. A matriz ossifica, ó, e ele fica aprisionado na matriz, ó. Então, daqui, quando ele vem para cá, que ele migra para o interior da matriz e que a matriz enrijece ao redor dele aqui, né, ó, que essa matriz que os minerais se agregam, ele passa a ser um osteócito, ó, tá? Então, por isso que eu falo. E aí ele passa a fazer o quê? A manutenção da matriz. Quem está produzindo osso é esse cara aqui, ó. Esse produz também, mas muito pouco. Ele já está lá preso, a matriz já está feita. E aí o que acontece? Agora vem juntando as coisas. Essa célula tem que se comunicar uma com a outra. Então, eu vou ter que criar ali na minha matriz os meus canalículos, ó, para eu poder me comunicar com essas células aqui, ó. Ó que bacana. Pô, é fantástico, né, cara, se eu for pensar bem, né? E aí meu osso vai se organizando, tá? Então, esse aqui, ó, na periferia da matriz, com exceção dessas células que são maiores aqui, ó, que são os osteoclastos, né, ó, a gente considera, não que obrigatoriamente seja, posso ter célula progenitora aí, ó, tá? Mas conceitualmente, para facilitar, a gente chama de osteoblasto. Aqui é meu osso, né? Aqui é a minha matriz óssea, que vocês estão vendo, e esses aqui são meus osteócitos, ó. Esses aqui são os osteócitos, ó, presos no interior da matriz, ó, tá? Então, esse é o nosso osso aí. Aqui tem uma lâmina mais próxima ainda, né? Ó. O osteoclasto aqui, ó, célula grandona, o osteoclasto é mais de 20 núcleos, né? São macrófagos gigantes, na verdade, né? Então pode ter mais de 20 núcleos, né? Ó, meus osteócitos, ó, a lacuna que ele tá preso, né? Ó, a lacuninha que ele tá preso, ó. Tá aí minha célula na periferia, aqui meu periósteo, ó, fibroso e celular, tá? Aqui é medula óssea, aqui meu endósteo, ó. Então, né, meu periósteo com duas camadas, meu endósteo uma camada única de célula. Tem função semelhante à camada celular do periósteo, tá? Então, tem função semelhante a essa camada celular aqui do periósteo, só que numa camada de célula.